Olá, minha joia, sou Hugo Bandeira. Veja nessa análise certeira de Otávio Guedes por que o Tarcísio é hoje o maior cabo eleitoral do presidente Lula, e por que a candidatura dele à presidência será o maior tiro de canhão e última pá de cal no bolsonarismo. Espia. E Thomas, e a participação do governador Tarcísio nessa articulação? Eu acho que a gente está assistindo ao conjunto, né, a paralelo desse processo de julgamento do ex-presidente Bolsonaro, um novo Tarcísio de Freitas. Um Tarcísio de Freitas, enfim, não é uma surpresa para quem acompanha o Estúdio I, mas que é um Tarcísio muito mais ativo na defesa do Bolsonaro. Começa lá atrás com a entrevista que ele dá para o Diário do ABC, onde ele pega e fala que pela primeira vez ele admite, né, o que ele faria se fosse presidente da República, coisa que ele nunca reconheceu, e dizendo que a primeira coisa seria o indulto. E depois diz, eu não sou candidato. Exatamente. Mas não sou candidato, mas já mais fraco do que o padrão normal. Depois, com a viagem para Brasília e as articulações e a pressão sobre o Hugo Mota para colocar uma anistia que inclua Bolsonaro. Depois, com o jantar com o Malafaia São Paulo. Depois, com o discurso no domingo muito mais pesado, muito mais forte, chamando o Alexandre de Moraes de ditador. E agora, com o retorno na semana que vem. Ou seja, nunca se viu, publicamente pelo menos, o governador Tarcísio trabalhando tanto para ser ele o candidato a presidente da República da oposição. E eu acho que é isso que nós estamos assistindo. Ou seja, no fundo é o Tarcísio ocupando o espaço, mostrando ao presidente Bolsonaro, mostrando à família Bolsonaro e mostrando à militância bolsonarista que ele está empenhado na anistia do ex-presidente, que ele vestiu a camisa, que ele quer que seja o ex-presidente o candidato livre e candidato a presidente. Porém, se não der, ele está aí, pronto para o que deve. Tarcísio hoje é o único candidato que consegue agradar Lula e Bolsonaro. É um feito inimaginável. Ele agrada o Bolsonaro porque adotou o mesmo discurso radical do líder. E ele agrada o Lula porque o Lula quer exatamente isso, quer reproduzir em 2026 o cenário de 2022, ou seja, ele contra um radical, ele contra um bolsonarista, porque há uma diferença muito grande entre um candidato apoiado por Bolsonaro e de você ter o discurso radical do Bolsonaro. Então, é isso que o Tarcísio fez. Lula esteve em visita no Amazonas, no dia que saiu o índice de deflação. Deflação é quando, ao invés dos preços subirem, os preços caem, que é sempre uma boa notícia para qualquer governo. Então, o Lula diz o seguinte, eu não sei se eu estou mais feliz, disse para essa pessoa que me contou, não sei se eu estou mais feliz pela deflação ou pelo Tarcísio, que ele considera um erro do Tarcísio. É tudo que o Lula quer, é exatamente voltar a disputar uma eleição com o Bolsonaro. Então, o Tarcísio, na minha visão, errou e errou feio. O Tarcísio, por exemplo, na condenação de Bolsonaro, ele emite uma opinião que diz que não há provas. Então a oposição vai explorar certamente dizendo o seguinte, então se Tarcísio for presidente, perder a eleição, ele vai atacar a urna eletrônica, ele vai se reunir com comandantes militares e estudar medidas fora alternativas à eleição do oponente, porque se isso não é prova para tentativa de golpe, o que será prova? Então, o Tarcísio está se encaixando no figurino ideal do Lula. Olha a estratégia do Caiado. O Caiado também se manifestou contra a condenação, dizendo o seguinte, eu vou dar anistia para pacificar o país. Então, o Caiado defende Bolsonaro, não entra no mérito ali, se é a justiça, não xinga Moraes, não xinga os ministros, no discurso dele está olhando para o país. O Zema diz o seguinte, eu não vejo provas, o processo, vou dar anistia, fica ali no lá, mas também não ataca a Suprema Corte. O Tarcísio resolveu mimetizar e como eu disse, para voltar para o centro, ao invés do MAGA, ele tem que fazer uma ataca, né? Meio que Tarcísio centro again. E o Trauma citou a campanha do Haddad nas mesmas circunstâncias, em tese, que o Tarcísio teria, ou seja, o Haddad fez campanha com Lula preso. Sim. Isso. E, em tese, se vier a ser candidato, se vier a ser mantido a condenação, Tarcísio vai fazer a campanha com Bolsonaro preso. A estratégia do Haddad foi, se eu não me engano, foi a Renata Lopretti, na entrevista para o jornal da Globo, que perguntou, Haddad, você vai dar anistia, você vai dar indulto, você vai dar alguma graça para o Lula? E qual foi a estratégia do Haddad? Dizer o seguinte, não, o Lula não quer nada disso, ele quer provar, ele quer que os tribunais reconheçam a inocência dele. Uhum. Então, não atacou o Moro, que era ali o que o PT mais fazia naquele momento, não prometeu a anistia e, de uma certa maneira, disse que o Lula estava sendo injustiçado pela justiça sem atacar a instituição. Então, Haddad também teve na campanha de 2018 uma postura completamente diferente da que Haddad está adotando, que o Tarcísio salvaguardada as diferenças.